Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa sessão de estudos do Beit Midrash Neshama, da comunidade que relata Neshama. A gente vai começar o estudo de hoje, Parashat Vayakel, a penúltima do livro de Shemot, estamos quase no finzinho. Antes disso, vamos fazer a bênção do estudo da Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok bedivrei Torá. Amém. Seja Deus, Rei do Universo, por nos santificar com as tuas mitzvot e nos ordenar lidar com as palavras da tua Torá. Ve'arev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu vefi amcha beit Israel v'nihye anachnu ve'tzetzaenu ve'tzetzai amcha beit Israel kulanu yodei shmecha ve'lomdei Toratecha lishma. Baruch ata Adonai amelamed Torah leamor Israel. Amém. Sejas tu, eterno nosso Deus, que ensinas Torá a teu povo de Israel. E a última brachá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu im kol amim venatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten a Torá. Amém. Obrigado, Deus, por nos presentear com a Torá. Então, como eu estava falando, a gente hoje está chegando no finzinho do livro de Shemot, mas essa semana e semana que vem, para Shapikudei, e aí a gente encerra o livro do Shemot, vai começar o livro de Vaikra daqui então 2 semanas. Lembrando que esse ano, normalmente essas duas Parashiot, Vayakel e Pekudei, são duas que costumam ser lidas juntas, Mechubarot, como a gente fala em hebraico, mas esse ano, como é um ano bissexto, estamos chegando no finzinho do primeiro mês de Adar. Semana que vem iniciamos o segundo mês de Adar. Vamos anunciar nesse Shabbat, vamos anunciar o segundo mês de Adar, o Adar Bet, Adar Sheni, que é quando a gente vai comemorar Purim, né? E por conta disso, por ter um mês a mais, então a gente faz a leitura dessas parashiot que normalmente a gente lê juntas, a gente lê elas separadas nesse ano bissexto, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês uma pequena apresentação que eu preparei para ficar mais fácil de vocês seguirem o que eu estou falando. Só um segundinho. Aqui, share screen. Tá. Agora eu consigo enxergar. Vocês consigo avançar aqui para cá. Então, sim, agora sim. Então, a estrutura da Parashá é relativamente simples. A estrutura dessa Parashá é uma Parashá pequena. E, na verdade, esse é um dos motivos pelos quais ela é lida junto com o Pekudei, normalmente, porque são duas Parashiot menorzinhas, tá? A Parashá começa, então, falando do Shabat. Agora, só lembrando não, mas enfim, deixando claro que nessa Parashá é Moshe falando para o povo, tá? Então, Moshe começa lembrando o povo sobre o Shabat. Depois ele faz o pedido de donativos e de trabalho voluntário para criação, para a construção do Mishkan. Ainda estamos falando do Mishkan. Essa Parashá está inserida no mesmo contexto das 3 Parashiot anteriores, né, que tem a ver com a construção do Mishkan, né, interrompido um pedacinho na Parashá anterior, Parashá Kitissá, pelo episódio, vamos dizer assim, do bezerro de ouro, né? Mas o resto, desde Terumá, a gente está falando sobre a construção do Mishkan, que é aquele tabernáculo portátil que vai ser usado nos próximos 40 anos no deserto, depois vai ser substituído pelo templo, né? Pela construção de templo, muito tempo depois, pelo rei Salomão, né? Depois que ele pede os donativos, ele anuncia quem vai fazer essa construção, quem são os líderes, né, os chefes aí, Betzalel e Oholiav, né, apresenta eles, fala de que tribo eles são, e aí num determinado momento alguém fala, oh, já tem doação demais, chega, né, que é aquela situação, né, que o Michel Freller comentou com a gente
quando ele fez o estudo da Parashá Terumá, né, que é a situação que todo arrecadador de recursos sonha, né, que um dia possa falar isso, chega de doar, já tem demais, gente, né? E aconteceu aqui. E depois o resto da Parashá, daí para frente, vai falar da construção do Mishkan, né? Então, todos esses praticamente dois capítulos, o 36 e o 38, não inteiros, mas praticamente inteiros, vão falar da construção do Mishkan, e aí vão falar primeiro da estrutura do Mishkan, que é praticamente o capítulo 36 inteiro. Depois vai falar das várias partes do Mishkan. A arca, o Aron, em hebraico, o tampo, em hebraico kaporet, os querubins que estão em cima do templo, do tampo, os queruvim em hebraico, depois a mesa, shulchan em hebraico, o candelabro, a menorá, que a gente tão bem conhece, o altar do incenso, misbach aketoret, finalmente o óleo de unção, shemen amishcha, o incenso, que aí já não são exatamente utensílios, mas são itens usados aí durante os serviços aí do Mishkan, nesse caso. O incenso Ketoret Asamim, muito parecido com a palavra Bessamim, que a gente usa na Avdalá, né? Se todo mundo lembrar, na Avdalá a gente cheira os Bessamim. Só um segundo. O altar das oferendas, onde são feitas os korbanot, Mizbach Aulah, desculpe. A pia, o kior, em hebraico. E no fim ele descreve o pátio interno, o Hatzer, né? E com isso termina essa paraxá, né? Todo esse pedaço da paraxá, esses dois capítulos são para descrever, enfim, detalhes da construção do Mishkan. Como um detalhe, que não é tão detalhe assim importante, muitas das coisas que são faladas nessa paraxá já foram faladas anteriormente nas parashiot anteriores, né? Na descrição, quando Deus estava falando para Moshe como tinha que ser o Mishkan. Então as parashiot anteriores é um diálogo entre Deus e Moshe, e agora entre Moshe e o povo, né? Então muitas coisas Moshe vai repetindo, né? Deus falou para mim isso, eu repito para o povo isso, né? E por conta disso, um detalhe que eu queria, uma curiosidade, na verdade, é que nessa paraxá, principalmente nessa parte aqui da construção do Mishkan, tem muito poucos comentários de Rashi, né? Porque Rashi já falou tudo que tinha que falar antes, e nessa parte ele simplesmente não fala. Então, para quem segue um Humash que tenha os comentários de Rashi, vai ver que nessa parte simplesmente é um silêncio de Rashi. Não é que ele esqueceu de fazer os comentários, é que ele achou que não eram necessários, porque ele já tinha feito anteriormente, tá? E os assuntos são os mesmos, a descrição é muito parecida, enfim, não fazia sentido repetir, desculpem, os comentários. Agora, tem algumas coisas, eu queria trazer para o nosso estudo três situações aí, ou três lugares que eu queria jogar um pouco de luz de coisas que chamam a atenção nessa paraxá. Primeira coisa, que pode nem parecer tão óbvia, porque pode passar totalmente despercebido, né? Porque nas parashiot anteriores falam do Shabat, nessa também fala do Shabat, nas outras falam da construção do Mishkan, nessa fala da construção do Mishkan, parece que está tudo igual. Mas, na verdade, nessa paraxá, Moshe, por conta própria, decide inverter a ordem do que Deus falou para ele. Então, Deus falou para ele, como a gente vai ver, primeiro toda a descrição do Mishkan, e lá no finzinho, Deus fala para ele, tem um detalhe, tem o Shabat, né? Como a gente vai ver aqui. Nessa paraxá é exatamente o contrário, ela começa falando do Shabat, né? Então, nas parashiot anteriores, Terumá, Tetzaveh, Kitissá, Deus fala do Mishkan e depois vai falar do Shabat, né? Só no finzinho, né, que vai estar em 31, 13, né, é que Deus vai falar, falei já tudo sobre o Mishkan, agora não se esqueçam
de guardar o dia do Shabat, porque ele é um sinal entre mim e vocês, tá? Um texto já bem conhecido, né? Da Berel Bnei Israel, Lemor, Ach, et Shabbatotai Tishmoru. Mas os meus sábados, os meus dias de Shabat, vocês têm que guardar. Que ot e Benei Uvneichem Ledorotechem, por todas as gerações. Ledad que ani Adonai Mekadsheichem, porque eu sou eterno que os consagro. Então essa é a ordem que aparece primeiro Mishkan, depois Shabat, nas parashiot anteriores, né? Nessa parashá, a parashá começa falando pelo Shabat, né? Logo no comecinho, o Moshe reúne o povo, né? Que a gente vai falar sobre esse pedaço, e fala, a primeira coisa que ele fala, ele advarim asher tzivah Adonai, lá só total. Essas são as coisas que Deus falou que vocês têm que fazer. E a primeira coisa que ele fala não é construam a menorá, não, é sheshet yamim ta'asem lachan. Durante 6 dias vocês vão trabalhar. O Veyom Ashvi, no 7º dia, e Elachem Kodesh Shabbat Shabbaton Ladonai. Então, vocês vão trabalhar, eu já vou falar para vocês o que vocês têm que fazer, mas já saibam de antemão que vocês trabalham durante 6 dias e no 7º dia tem que descansar. Então, essa é a primeira coisa que chama a atenção. Tem muitas, ou pelo menos algumas explicações por que Moshe resolveu. Ele não desobedeceu Deus, acho que não dá para chegar nesse ponto, mas ele deu uma adaptada no que Deus falou para ele. Ele não falou na mesma ordem que Deus contou para ele, né? E a gente, enfim, pode discutir depois por que será que Moshe teve essa ideia de fazer essa inversão. Tá bom? Não vou dar minha opinião por enquanto, depois a gente fala um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou falar sobre os 3 pontos que eu queria e depois a gente pode voltar para cada um deles e trocar um pouco de ideia. O que será que está por trás disso, né? A segunda coisa que chama atenção nessa paraxá é que Moshe ele vai tentar redimir, né, pedir desculpas pelo povo. Pedir desculpas por quê? Por causa do pecado do bezerro de ouro, né? E ele faz isso de uma maneira muito interessante, é esse ponto que eu queria jogar à luz, né, a maneira como ele constrói a fala dele em relação ao que tinha acontecido no episódio do bezerro de ouro, né? Então Moshe, ele vai fazer um paralelismo, né, se é que eu posso usar essa palavra, da maneira como ele vai falar nessa paraxá e o que aconteceu no bezerro de ouro, né? Então, nessa paraxá, eu usei várias cores aqui porque eu vou tentar mostrar o paralelismo no outro trecho, né? Vai aquele Moshe et kol adat bnei Israel, vai omer aleem, ele advarim asher tzivah Adonai lasot otam. Moshe convoca toda a comunidade de Israel e diz para eles, né? Ou para a comunidade, né? Essas são as coisas que o Eterno ordenou que vocês façam. Assim começa a paraxá dessa semana, vai aquele, né? E lembrando que vai aquele, essa primeira palavra aqui, deixa eu ver se estou aqui, né? Essa primeira palavra aqui é a palavra reunir, né? Convocar, é a mesma raiz, né? Para quem está estudando hebraico, para quem conhece hebraico, da palavra Kehilá. Kehilá, que é comunidade, que aliás é o nome da nossa comunidade, Kehilat Neshama, tem exatamente essas 3 letrinhas aqui, tá bom? Kehilá, vai aquele, ele convocou a comunidade dos filhos de Israel para falar essas palavras, o que Deus tinha contado para ele, né? Só que ele inverteu a ordem, mas isso a gente deixa para depois comentar por que será que ele inverteu a ordem, né? Agora, se a gente voltar para o que aconteceu no bezerro de ouro, na verdade Moshe não estava lá, Moshe estava lá no alto da montanha, tranquilamente, batendo um papo com Deus lá, e Aharon lá embaixo, o povo vem em cima dele. O que está escrito nessa hora? Vaikahel Aam al Aharon Vayomru Elaf Kum Ase Lanu Elohim. O povo cercou o Aharon. Vejam que é a mesma estrutura aqui, né? O Kuf Rei Lamed, a mesma raiz, na verdade, Shoresh, né? O povo, aqui nesse caso está traduzido como cercou, mas ele se reuniu, enfim, né? Não é que Aharon convocou, é um pouco diferente, mas o povo se reuniu, né? E pediu para Aharon,
faça para a gente um Deus, né? Um Deus com letra minúscula, né? Isso está então na Parashá que a gente leu semana passada, Kitissá. Se a gente colocar uma do lado da outra, né, a gente vai ver então essa correlação clara, né? Olhando as cores, né? Como Moshe reuniu o povo, como o povo se reuniu para falar com Aharon. Então aqui aparece em vermelho a Am, no caso de Aharon, Kol Adat Bnei Israel, no caso de Moshe. E Moshe disse para eles, Vayomer Alehem, e o povo disse para Aharon, Vayomru Elav, né, disse para ele, e Moshe disse, Ele advarim la asot otam, né, pegando só as partes que estão nesse meio laranja aqui, né, essas são as coisas que Deus pediu para vocês fazerem. E aqui o povo diz para Aharon, faça-nos um Deus. Né, uma das explicações para essa montagem que a Moshe fez, né, na hora de convocar o povo, na hora de falar para o povo o que eles tinham que fazer, é isso, que Moshe queria redimir, né, ou pedir desculpas a Deus pelo erro cometido, né, não vamos entrar na discussão sobre o bezerro de ouro de novo, mas enfim, sobre toda aquela situação que aconteceu com Aharon na Parashá passada. Então Moshe ele tenta deixar claro que isso que ele está fazendo agora tem essa função, né, a maneira como ele está fazendo tem essa função perante Deus, né, de pedir para que Deus redima o povo por aquele ato, né, descrito na Parashá passada. Então essa segunda situação que eu queria chamar a atenção. E a terceira situação, o terceiro ponto aí focal que eu queria chamar a atenção, é o que chamou mais atenção, entusiasmou, na verdade, mais o povo. Né? Será que foi a construção do Mishkan? Será que foi o bezerro de ouro? Né? E aí, enfim, claro que isso é subjetivo, mas lendo o texto, a gente tem um pedaço que vai chamar a atenção da gente e eu queria trazer isso para vocês também. Nessa Parashá dessa semana, né, quando Moshe pede as doações, logo no começo, né, a gente viu lá na estrutura que ele pede as doações, logo depois do Shabat, o que está escrito é isso. Vayavou kol ish asher nesao libo vechol asher nedava rucho oto eviu et trumat Adonai limlechet o el moed ulechol avodato ulivigdei akodesh. Então, todos os que tinham habilidades, né, e todos aqueles que o Espírito os movia, Ruchó, né, vieram e trouxeram para o Eterno uma doação para a obra da tenda de reunião, o El Moed, nossa, agora me fugiu a palavra. Enfim, o El Moed, vamos deixar assim, a tenda de reunião, né, como aparece aqui, e para todo o serviço, né, tudo que vai ser feito, avodató, todo o serviço, né, que a gente entende como tudo aquilo que vai ser feito nesse lugar, nesse local, e para as vestes que estão descritas também, que vão servir para os sacerdotes. Né? Então, essa maneira como está descrito, e eu chamo a atenção para essa frase que está bem no meio aí da primeira linha, Kol Ish, né? Todos os que tinham habilidade, todos os que o Espírito os movia, vieram e trouxeram o que Moshe estava pedindo, né? Para a construção do Mishkan. Né? Como é que foi no caso do bezerro de ouro? Né? No caso do bezerro de ouro, Aharon estava cercado, né, naquela situação ali com o povo todo em cima dele, pedindo para ele construir um Deus, e ele vai lá e fala, ok, me tragam as suas coisas de ouro, né, as suas joias de ouro, e eu vou atender o pedido de vocês. E o que a gente lê nesse momento vai itparku kol ha'am et nizmei azaav asher beozneihem vayaviu el Aharon. Né? Então, todo mundo tirou
os brincos ou as argolas, falta um S aí, argolas de ouro que estavam em suas orelhas e as levaram para Haran. Tá? Então tem um pequeno detalhe aí, né? Nas duas situações o povo se movimenta e traz o que Moshe estava pedindo, ou traz o que Aharon falou que era necessário, mas tem um detalhe crucial que foi levantado pelo Midrash, né? E que a gente também pode discutir por que que isso aconteceu, por que que foi dessa maneira, faz algum sentido ou não, né? A Torá não faz nenhuma crítica aberta ao comportamento do povo, mas o Midrash percebe que nem tudo foi perfeito, né, naquele engajamento, naquela vontade do povo para a construção do Mishkan. E aí a gente tem Rabi Yehuda ben Pazia, isso é uma citação do Talmud de Jerusalém, no Tratado Shkalim, capítulo 1 e tal. Esse rabino, Yehuda ben Pazi, disse em nome de Rabi: será possível ler o texto da Torá, né, e não se assustar? Para o bem, a construção do Mishkan, todos os doadores de coração trouxeram, enfim, o que Moshe pediu, né, como a gente leu em Shemot 35:22. Para o mal, ou seja, para o bezerro de ouro, e tirou todo o povo, sem especificar quem do povo. Todo mundo tirou as argolas de ouro, né, e deram para Aaron, né, que jogou no fogo, enfim, saiu o bezerro de ouro. Então, a diferença é sutil, é verdade, né, mas num caso são aqueles que doaram de coração, que tinham habilidade, como está na primeira tradução, né, e no caso do bezerro de ouro, não, em princípio todo mundo tirou e colocou. A gente sabe que não foi bem assim, ou pelo menos tem outro Midrash que não disse que não foi bem assim, né? Tem um Midrash famoso, a gente até comentou no sábado passado, né? E acho que vale a pena trazer aqui. Tem um outro Midrash, eu não coloquei aqui no texto, mas tem outro Midrash que diz que, na verdade, no caso do bezerro de ouro, né? Aharon, na verdade, pediu para que os homens pedissem para suas esposas para que elas dessem enfim, as argolas, vamos colocar assim, de ouro que elas usavam nas orelhas. E diz o Midrash que as mulheres falaram. E por que que. Bom, e diz o Midrash que as mulheres falaram que não, nós não vamos dar, né? O Midrash diz que, na verdade, Aharon contava com isso, ele contava que as mulheres não iam dar, e isso era uma estratégia dele para atrasar ou, quem sabe, nem acontecer o bezerro de ouro, né? Então, tentando defender Aharon, ele achava que as mulheres eram muito vaidosas, né? Então, que elas não iam dar os seus brincos porque elas não queriam ficar sem os brincos, né? Na verdade, o que aconteceu é que as mulheres realmente não deram, mas foi por outro motivo. Foi pelo simples motivo de que elas não queriam que fosse construído o bezerro de ouro. Elas queriam continuar fiéis a Deus e a Moshe, enfim. E aí, nessa hora, o que aconteceu foi que os homens, que também usavam as tais das argolas, eles jogaram as argolas dele, deram para Aharon, e daí saiu o bezerro de ouro, né? Por conta disso, diz o Midrash também, que as mulheres foram presenteadas por Deus, né? Inclusive ganharam um feriado especial para elas, né? Então, diz o Midrash que Rosh Chodesh, né, todo o início de mês, é um feriado dedicado às mulheres, né, um feriado no qual elas estão liberadas de todas as suas obrigações, né, por conta dessa piedade, ou dessa fidelidade que elas tiveram para com Deus nesse episódio do bezerro de ouro. Mas tudo isso só para contradizer um pouquinho do que está escrito aqui, né? Talvez não tenha sido todo o povo, talvez tenha sido todos os homens, enfim. Mas enfim, tem uma diferença em relação ao que aconteceu na Paraxá dessa semana. Vai só aqueles que foram movidos aí ou pelas suas habilidades ou pelo seu espírito, né? Versus o que aconteceu no
pecado do bezerro de ouro, né, no episódio da semana passada. Então, eram esses 3 pontos que eu queria trazer para vocês, chamar a atenção nessa paraxá. E agora que eu vi que eu estou com 2 câmeras aqui, deixa eu fechar uma câmera. Agora eu queria abrir para discussão. Oi, Renata, bem-vinda, não tinha te visto. Oi, Ana Cláudia, oi, Dror, tudo bem com vocês? Bem-vindos. Oi, André também. Então agora eu abro para discussões. Podemos, enfim, se alguém quiser falar, podemos começar pelo primeiro, né? Primeiro ponto, que é a questão de Moshe. Por que Moshe inverteu a ordem do que Deus falou para ele? Porque Moshe, entre aspas, desobedeceu a Deus nesse episódio, né? E a gente, eu não quero voltar à questão da semana passada, né? Mas a gente vê que um ser humano aí está fazendo uma coisa assim, um pouco diferente do que Deus falou para ele fazer, né? Então, tudo bem, Moshe Rabbeinu, ele tem algumas regalias, vamos dizer assim, mas mesmo assim ele é um ser humano, perto de Deus, né? Deus falou para ele, faça dessa maneira, ele foi lá e, não é bem assim que eu quero contar para o povo, e tomou uma decisão de fazer de uma maneira diferente. Alguma ideia de por que Moshe fez isso? Não tem certo e errado, tá bom? Não está escrito em nenhum lugar. Tem algumas opiniões dos nossos sábios, mas na Torá não está escrito, nem fala nada sobre isso. Simplesmente despeja que Moshe começou a falar do Shabat, né? Por que será que Moshe fez isso? Alguma ideia? Posso me arriscar? Claro, por favor, Nivaldo. Eu tô lendo Heschel agora, então perdoem o exacerbo por conta disso, porque é apaixonante a leitura e acaba influenciando a nossa visão Claro, e de com tudo. certeza. Então, aqui para tentar poupar o nosso querido Moshe, ele não inverteu nada. Ele só falou de outro jeito. O Eterno falou do Mishkan com o lugar, o palácio, aqui eu já estou pegando a palavra de Heschel, o Sim. palácio para ele habitar entre nós. Tá certo? Construa um lugar para que eu habite entre vocês, né? E aí já estou usando o Heschel. Moshe falou da mesma coisa, o Shabat como palácio do templo. Ele estava falando também do Mishkan, estava falando do mesmo instrumento, de um instrumento de outra forma na relação com o Eterno, né? Então eu acho que é a mesma coisa, uma dita para o espaço, que é o Mishkan, e outra dita para o tempo, que é o Shabat. Mas é a mesma coisa, de formas diferentes e que algum tempo depois a gente ia perceber com mais Mais Heschel ia claro. ajudar a gente a perceber isso de maneira mais palpável, né? Mais concreta, né? Demorou muito, mas é verdade. Com certeza ficou muito mais claro quando a gente leu Tem o Heschel, Heschel, ficou muito com mais certeza. claro. Talvez, é uma boa explicação. Questão do tempo, né? Do tempo como palácio, né? Para gente, versus o local físico, né? E hoje em dia, só complementando, hoje em dia que a gente não tem mais o templo, né? E não tem esse lugar central como era o Mishkan, como se tornou o templo depois, vale mais ainda essa questão, né? O Shabat como tempo sagrado está muito lá. Você pode comemorar o Shabat em qualquer lugar, né? Você vai, enfim, pode estar sozinho em casa e você pode estar numa sala qualquer aí junto com algumas pessoas, junto com uma comunidade comemorando o Shabat. O que menos importa é todo o detalhamento que vem depois, né, no que Moshe passa para o povo, né, de como seria construído o Mishkan, que hoje em dia é bonito a gente ver, dá para imaginar como era, tal, mas hoje em dia pouca coisa sobrou. Talvez a Menorá, talvez o Ner Tamid, uma outra coisinha simbolicamente, né, mas no mais não temos mais o templo, nem o Mishkan, e não temos o templo também, né? Fala, Celso. Oi, Davi, excelente explanação. Você viu por um que eu não tinha visto a coisa, mas eu chutaria aqui, e é um chute mesmo, que Moshe inverteu a ordem, porque não faz muito tempo aqui ele já tinha, ele tinha dito os Aseret Adibroth, os 10 mandamentos, as 10 afirmações.
E a única coisa que é referido como kadosh, como santificado, é o Shabat, nas 10, nos 10 mandamentos. A única coisa que é sagrada, é santificada, é o Shabat. Então, acho que aí acho que ele inverte a coisa, porque como o povo tinha acabado de fazer um pecado horroroso, é uma tentativa de redirecionar o povo na direção da santificação, aí, de ser kadosh. Ok, uma boa explicação também. Não tinha pensado nessa, mas sem dúvida é um interessante, uma maneira de realmente tentar levar o povo para um caminho mais sagrado, né? Do que simplesmente construir algo que na verdade era sagrado também, né? O Mishkan era um lugar sagrado, enfim, era onde Deus ia habitar entre o povo por conta disso, não dentro do Mishkan, mas E, com o e povo, aí né? tem um link também, né, Davi? Só pegando aqui, que as atividades que são proibidas no Shabat são exatamente aquelas derivadas da construção do Mishkan. E aí que tem o link de uma coisa com a outra. As É verdade. famosas 39 melahot, avot melahot. Na verdade, não 39, mas 40 menos uma. Mas, enfim, você tem toda a razão. É assim que a gente chama, né? As 39 ou as 40 menos uma melachot avot, né? Que são. Daí derivam mais. Enfim, eu não quis entrar nisso, né? Porque entraríamos por um caminho de Allahá, mas faz todo sentido isso que você está falando também. Realmente tem uma conexão criada, né, através das palavras que estão na Torá. A Torá não fala especificamente sobre isso, mas os rabinos usando as palavras, a palavra melahá que aparece, né, inclusive nesse trecho que a gente estava lendo, eles fizeram essa conexão. Então, melahá é tudo que foi feito no Mishkan, portanto, tudo isso está proibido, porque no Shabat não podia construir o Mishkan. No Shabat tinha que parar a construção do Mishkan. Muito bom, Celso. Obrigado. André? Eu gostei muito de como você detalhou tudo e como você foi construindo o, o centro dessa paraxá. Eu arrisco dizer que, não sei, eu tenho uma visão sempre que Moisés vê essa construção de Mishkan como, eu diria, algo necessário para manter o povo unido dentro de um nível que o povo esperava estar unido a sacralizar alguma coisa. E você apareceu alguma coisa na sua explicação que alguma coisa era trazida para a tenda e não para o Mishkan. Bom, evidentemente a tenda O precedeu o Eloai. Mishkan, né? Eu acho que é isso, né? A tenda era algo ainda antes do Mishkan, né? Sim. E mesmo assim, depois do Mishkan, a tenda continuou funcionando fora do Mishkan, né? Fora. Eu não sei, essa simbologia da tenda onde Moisés atendia um a um, ou depois, enfim, ou tinha aquela nuvem, né, Onde que atendia ficava, Deus, onde ele conversava com Deus, ele inclusive, né? conversava com Deus. E o que eu vejo assim é que eu tenho a sensação que o Mishkan, eu não queria usar a palavra era um mal necessário, mas eu diria que era algo necessário para atender às demandas de alguém que ainda não, alguém, eu digo um povo, que ainda não conseguia pensar por si. E aí, dentro disso, tem aquele perigo, né, daquela tênue linha que separa algo que é uma obra de arte, reconhecida como obra de arte, que é a construção do Mishkan, e a transformação do Mishkan em algo que beiraria uma idolatria. Então, eu vejo uma tênue linha, e talvez por isso que ele antecipou a ideia do Shabat, porque o Shabat eu vejo que é um mandamento extremamente humano. Deus descansa no Shabat, é para trazer a ideia de que quem tem que descansar muito mais, talvez, do que Deus, que tem energias infinitas, é o próprio ser humano, né? Então, eu acho que ele coloca o ser humano antes de qualquer coisa que possa acontecer a uma possível idolatria do próprio trabalho que o ser humano está fazendo. Muito bom, bacana, gostei, André. Para mim faz muito sentido isso, né?
da gente colocar realmente a questão do ser humano, e tem tudo a ver com a nossa situação nesse momento, né? E acho que volto à questão de que hoje em dia, quando a gente não tem o Mishkan, não tem o templo, o Beit HaMikdash, nada disso, né? Hoje é muito mais importante o Shabat, toda essa questão do descanso, a questão muito mais espiritual do que a coisa material que era representada pelo Mishkan, né? Toda aquela beleza, toda aquela riqueza, né? E hoje a gente não precisa nada disso, pelo menos muitos de nós não precisamos, né? Nada disso, outros ainda talvez precisem, né? Para vivenciar a nossa religião e esse momento especial que é o Shabat, né? Estou de acordo. Mais alguma opinião sobre. Já temos 3 opiniões, mas alguma opinião sobre por que Moshe inverteu? Tem uma opinião dos sábios, eu não tenho a resposta total, eu também não consegui estudar muitas opiniões, mas uma resposta que é muito mais pragmática de tudo que a gente falou até agora é a seguinte: na verdade, Moshe queria ter certeza, né, que o povo não ia sair fazendo as coisas que ele ia falar depois, né, sobre a construção do Mishkan, sem saber que eles tinham que respeitar o Shabat, né? Então Moshe quis garantir, falar, ó, gente, é o seguinte, saibam que vocês vão trabalhar 6 dias e no 7º dia vocês têm que descansar, né? E agora eu vou falar o que vocês têm que fazer, né? Do que ele fazer o contrário. Olha, vocês têm que fazer isso, 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 isso. E são 2 capítulos inteiros falando o que vocês têm que fazer. E no finzinho, bom, tem um detalhe, gente. Vocês no sábado vocês têm que descansar. No 7º dia, né? E correu o risco do povo, sem saber, né? Já ter começado e já ter, enfim, feito atividades no Shabat, enfim. Então, eu achei interessante essa opinião. Por uma questão simples, né, que a gente sempre fala, tem aquela discussão tradicional, nascer venishma, né, então faremos, depois ouviremos, e aqui Moshe falou, não é bem assim, gente, escutem primeiro, saibam que o Shabat é sagrado, e depois a gente vai fazer o que tem que fazer. Então eu acho que para nós, enfim, judeus liberais que acreditamos nessa questão de que a gente tem que estudar, que a gente tem que se preparar, que a gente tem que entender o que vai fazer, etc, etc, faz muito sentido que Moshe tenha invertido e falar, olha, legal, a regra é assim, e agora vamos embora, vamos fazer agora. Fala, Rê. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Rê. Eu fico considerando o seguinte: se não houve uma intenção disfarçada, porque quando ele viu a, a revolta, não é bem a revolta, a movimentação popular, que ele desce lá do Monte Sinai com as 2 tábuas, ele vê aquela movimentação do povo, inclusive contrário àquilo que ele tinha ordenado. Eu acho que ele usou, foi também uma estratégia, a construção do Mishkan foi uma estratégia para manter o povo envolvido num projeto comum a todos e afastar esse comportamento do povo de querer, não é confrontar, mas se voltar a uma divindade outra e causar conflito interno entre os diferentes grupos do povo, que o povo ele tinha os seus subgrupos ali. Então, eu acho que foi também, obviamente, uma estratégia para introjetar a ideia de Deus, manter o povo envolvido comum a todos, engajado numa coisa comum a todos,
e manter, amenizar essas diferenças entre os subgrupos do povo. Eu imaginei isso. Tá bom, mas essa explicação que você está dando faz sentido também, e bate um pouquinho com o que o André falou, ou tem uma intersecção com o que o André falou, mas isso não explica por que Moshe inverteu. Enfim, explica por que construiu o Mishkan, e na verdade temos que lembrar que o Mishkan não foi uma invenção de Moshe, pelo menos se a gente seguir o texto que está na Torá, o Mishkan é uma invenção de Deus, né? Moshe está só simplesmente trazendo, representando ou trazendo as informações que Deus passou para ele, né? Então, Né? então, mas aí, desculpe, Davi, quando ele fala, construa um lugar para eu morar Entre dentro vocês. de vocês, Então, né? E, uma vez que o povo está tão envolvido nesse projeto, que eles nem percebem que eles estão construindo um lugar para Deus dentro deles mesmos. E é lá que Deus vai habitar. O mexicano é apenas a exteriorização desse estímulo, de você trazer Deus para dentro de si. Eu estou fazendo alguma coisa para Ele, eu estou fazendo. Entende? É um envolvimento, é uma estratégia dele, não, muito bem concordo, bolada, muito concordo, inteligente. concordo. O Paulo queria falar alguma coisa, Paulo? Fale, Paulo. Gostaria. Na realidade, eu não quero me arriscar a dar uma opinião, mas indo na linha do que falou o Céu, faço uma questão, coloco uma questão. Não seria, se tratando do Eterno, se tratando de Moshe, não seria, então, uma combinação entre o Eterno e ele e Moshe para que aquilo fosse realmente, como se falou, do Kadosh, e aquilo deveria ser cumprido. Na realidade, isso deve ter um bastidor aí. Eu estou falando de uma forma simplória, Não, mas eu não acredito que possa ser algo diferente. não, tá bom, você está criando um midrash. Isso poderia ser um midrash. Ok, eles bateram um papo antes, combinaram como fazer, e aí o Moshe foi lá e fez como estava combinado com Deus. Porque Ok, eu não creio que ele não faria exatamente o que o que ele Eterno. desobedeceu a Deus. Tá bom, é uma maneira de enxergar. Tenho certeza que o André prefere a outra maneira, né? Moshe como o reformista e falar, eu sei um jeito melhor de convencer esse povo aí, como fazer isso aí. Ah, mas tá bom. Eu queria pular para o segundo ponto que eu trouxe, só para lembrar, né? É aquela comparação entre dois versículos, né? O versículo de quando Moshe reuniu o povo e quando Aaron foi envolvido pelo povo, vamos dizer assim, né? Ali não tem enfim, não sei se alguém quer dar alguma opinião, mas acho que não tem muita discussão. Eu só queria mostrar esse paralelo e essa é uma das maneiras de estudar a Torá, né? Eu pessoalmente gosto muito, né? De encontrar paralelismo entre psukim que não tem nada. Bom, esses dois têm a ver, mas não tem nada a ver. Um falando do bezerro de ouro, o outro falando do Shabat ou do Mishkan. Enfim, eles não têm nenhuma ligação direta entre eles, mas a gente vê que tem estruturas parecidas, tem verbos parecidos, tem palavras parecidas, e daí você pode inferir uma imensidão de conclusões, enfim, de suposições, né? Desde as mais óbvias, que nem essa que eu falei. Moshe estava tentando fazer esse paralelo para fazer um contraponto, no fundo, né, ao que aconteceu com Aharon e com isso tentar que o povo fosse realmente desculpado por Deus, né? E tem muitas em outras situações na Torá, né, onde você, a partir do estudo de uma determinada frase, uma determinada palavra, você entende uma outra coisa que está em outro lugar da Torá, né, através desse estudo de paralelismos ou, enfim, de associações, vamos dizer assim, entre trechos da Torá. Mas não sei se tem muito o que discutir naquele trecho, mas se alguém quiser dar alguma opinião, esse é o momento. Se não, eu queria passar para o terceiro trecho,
é o terceiro ponto ali, que esse eu acho que tem uma, enfim, dá para levantar muitas possibilidades, que é a questão de, enfim, será que realmente o povo estava mais entusiasmado, ou a maioria do povo, vamos colocar assim, né? A maioria do povo estava mais entusiasmado em construir o bezerro de ouro do que em construir o Mishkan, já que no bezerro de ouro diz a Torá que todo mundo na hora tirou as suas argolas, as suas coisas de ouro e deu para Aaron fazer o bezerro de ouro, né? E no caso do Mishkan, algumas pessoas, não falam quantos, não falam se é muito, se é pouco, se é a maioria, se não é a maioria, mas só aqueles que tinham habilidade se ofereceram para ajudar e aqueles que o seu espírito os moveu a ajudar. Então não temos como saber se era a grande maioria ou não, mas enfim, não eram todos. Isso, pelo menos pelo texto, é o que a gente pode concluir, né? Num caso foram todos, no outro caso uma parte, que pode ser significativa ou não, né? Será que isso faz algum sentido? Ou simplesmente na hora que o cara foi escrever, né, na hora que o Moshe foi escrever, num ele colocou o kol e no outro ele esqueceu de colocar o kol, enfim, e aí ficou diferente, né? Um ficou todos e outro não ficou todos, né? Faz sentido que mais gente estivesse entusiasmada com o bezerro de ouro do que com o Mishkan? Davi, eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas não assim, não sobre se é o povo todo ou se não é o povo todo. Mas eu tentei achar aqui que essa paraxá, eu já fiz o drachá dela várias vezes, porque é a paraxá que eu li no meu bar mitzvah. Ah, é verdade. Então eu já fiz algumas drachot sobre ela. Eu tentei achar aqui a fonte, não achei, mas eu já vi em algum lugar alguém falando que, na realidade, esses donativos exagerados aí, que ultrapassaram muito o que Moshe tinha pedido, e eu, como o tesoureiro de 12 anos, isso é um sonho dourado, que nunca consegui isso, mas não digo que seja impossível, mas que isso seria uma tentativa de, dizer em português mais popular, limpar a barra. Assim, a gente fez um pecado horroroso, desagradamos a Moshe, desagradamos a Deus, então vamos doar aqui o máximo que a gente puder para, entre aspas, limpar a nossa barra. Então tá muito. Aí Moshe não pode parar, já tem demais. E aí, então, eu li assim, não com essas palavras, obviamente, mas que esse donativo exagerado é uma tentativa de um resgate em função é uma expiação, digamos assim, do pecado que foi cometido pela feitura do bezerro de ouro. Faz todo sentido, e aí joga um pouco contra, né? Se não foi todo o povo, por que teve tanto donativo assim? Bom, eu não sei que tamanho era o bezerro de ouro, né? A Torá não conta, a gente já vê imagens de um negócio. Ele não existia mais, porque o Arão já tinha derretido ele, Moisés dissolvido na água, depois tinha bebido o bezerro de ouro. É verdade. Enfim, não sabemos, é difícil comparar, né? Muitas doações que vieram para o Mishkan com quanto foi doado para o bezerro de ouro, né? Mas enfim, é uma boa, dá uma indicação de que realmente tinha muita gente participando, ou pelo menos muita gente de muitas posses, né? Porque assim, a gente sabe que o Mishkan consumiu muitos recursos, a gente vai ver isso na Parashá da semana que vem, né? O Mishkan vai, na hora que fizer toda a contabilidade ali, a gente sabe que foi uma enormidade de recursos, né? Aparentemente muito mais do que aquele ouro lá que foi usado para construir o bezerro. Fala André, depois a Débora, depois o Herbert. Eu vejo na história do bezerro um negócio que sempre me assustou em qualquer movimento de massa, que é o que a gente chamaria de clamor público, né? E das soluções rápidas, normalmente produzidas por líderes populistas, né? E aí você pergunta, bom, o líder populista, ele faz o povo agir no movimento de massa, ou é o povo que já tem essa tendência do movimento de massa simplesmente se identificar com alguém? Não esqueça que o povo várias vezes fala, por favor, Moisés, fique entre nós e Deus para que nós não morramos, ou não, tem uma coisa assim, né?
Então, quer dizer, é um povo que clama para ser representado por alguém, em vez de, na construção do Mishkan, ele chama aqueles que querem realmente construir algo, que não são soluções rápidas, que são detalhistas, que são trabalhadas, que são Ansiosos. uma obra de arte. E eu acho que o contraste entre o chamado populista, que, aliás, a história está mais repleta de bezerros de ouro do que realmente pessoas que acreditam que para construir uma sociedade, um ambiente, e para que Deus esteja entre ou dentro de nós, o tempo é soberano e exige de nós um processo que dura, que leva tempo, que não é uma solução rápida. Isso, ao longo de todos os séculos que a gente vê, estuda história, etc., a gente vê que poucas sociedades realmente conseguiram adotar o tempo como utilidade máxima para manter um processo funcionando. Eu diria que, graças a Deus, nós temos o nosso próprio exemplo de ter perdurado até aqui, enquanto outras tiveram grandes ascensões e grandes quedas. Eu morro de medo do clamor público, é uma coisa que me choca. Entendi. Ah, obrigado, André. Enquanto você estava falando, claro que eu fiz uma conexão com o que o Nivaldo trouxe, né, de Heschel, que também fala do tempo, da importância do templo, do tempo, né? Ah, de que maneira o Shabat, né, sobre o qual a gente falou bastante também, entra nessa construção do tempo aí, né, do tempo do nosso povo. Obrigado, André. Débora, depois o Herbert. É, é muito difícil falar depois do André, porque eu acho que ele falou de uma forma que eu concordo plenamente e representa muito do que eu tenho para agregar aqui. Eu acho que, lembrando que a gente é humano e que isso se passou há muitos anos atrás e que a gente não era tão evoluído espiritualmente e todo o resto. Então, salvo essa pouca evolução que aconteceu, é, é justificável que é de ouro muito mais do que para um mexicano. Eu acho que a gente foi aprendendo com o tempo e evoluindo e se expandindo espiritualmente, né? É, e a gente ainda está nesse processo de evolução porque a gente está nessa esfera humana, né? Então, eu acho que o convite para distorção é muito maior do que o convite para leis espirituais, como, por exemplo, seguir o Shabat e fazer uma pausa e fazer um centramento. Então, isso a gente está em eterna evolução, né? Em constante, eu quero dizer, evolução. E assim como o André trouxe, eu também me sinto com muito medo dessas lideranças populistas que chamam o povo, né, a massa, e acho que fica um convite para a gente olhar para isso e ver qual é a nossa parte para não infringir as leis espirituais numa proporção pequena, sabe, Davi, do bezerro de ouro, diariamente. Acho que a Torá, eu entendo que esse estudo não é só para a gente aprender a Torá, mas para a gente trazer no nosso dia a dia e aplicar nas pequenas sutilezas, né, do nosso comportamento diário, né? Aonde a gente constrói, pelo menos em desejo, bezerros de ouro, quando a gente poderia estar escolhendo construir mishkans. Super legal, obrigado, Débora. Pena que você não estava no sábado, na sinagoga, porque no sábado a Marli, que não está aqui hoje, porque ela teve um outro compromisso, a Marli fez a drachá no sábado, e ela foi por um caminho tentando fazer uma conexão com o momento atual. E, enfim, entre várias coisas que ela falou sobre
o que acontece hoje com essa questão das redes sociais, né? Essa questão dessa competição feroz e incansável de quantos seguidores cada um tem, quantos milhões de seguidores cada um tem, né? E quem é melhor porque tem mais seguidores ou menos seguidores, e tal. Sim. Então, nessa linha de que é uma maneira da gente realmente buscar um ideal que não, enfim, não sei se faz sentido, na minha cabeça não faz sentido, mas enfim, um ideal que é uma certa idolatria, né? Passa por aí, com certeza absoluta, né? Eu sigo essa pessoa, isso para mim é uma frase que não faz sentido nenhum, né? Seguir uma pessoa, mas enfim. E essa competição aí, esse feroz que a gente vê hoje no mundo atual, né? Então, mas por outro lado, tem um contraponto que eu fiz no sábado e eu fiquei pensando bastante nisso, queria falar com o André sobre isso, que eu fiquei pensando que por que aconteceu a história do bezerro de ouro, né? Porque o povo, na verdade, o que o povo quer, eles falam, falam para Harón, né? Agora voltando para a paraxá passada, eles falam, faça para nós um Deus, né? Porque esse tal desse Moshe aí sumiu, né? E eles colocam Moshe aparentemente no mesmo nível de Deus, né? Eles não comparam o nosso Deus que nos tirou do Egito sumiu. Na verdade, é Moshe que sumiu, então faça um Deus. Então, esse paralelismo que aparece aí nas palavras, para mim me acendeu uma luz amarela do tipo, puxa vida, acho que Moshe falhou nessa história. Porque talvez ele se colocou como uma pessoa que tinha milhões de seguidores, né? E aí eu liguei com o que a Marli falou. Ele tinha aqueles 2 milhões de seguidores, e o fato dele não estar ali por 40 dias, 40 noites, que é um prazo longo, enfim, o povo perdeu a confiança e queria um Deus, né? Não é que eles queriam um outro Aharon no lugar de Moshe. Aharon, leva a gente embora daqui porque o Moshe sumiu. Legal. A gente continua acreditando em Deus, mas precisamos de alguém para nos guiar aqui no deserto. Não, não. Faça um Deus pra gente. Então, assim, me acendeu essa luz amarela. Não acho que Moshe pisou na bola. Ele não falou tanto de Deus como deveria ter falado. Ou, enfim, não sei se é ele, mas de alguma maneira ele incorporou, pelo menos para o povo, essa figura de Deus. Ele meio que se tornou um Deus, Moshe, né? E o fato dele ter sumido, enfim, aí aconteceu todo esse desastre aí, né? Enfim, só para a gente pensar também nessa outra possibilidade, isso tudo aconteceu no sábado de manhã. Convido a todos que quiserem continuar a discussão de Vai Aquele nesse sábado. A gente vai ter essa oportunidade sábado de manhã, às 9h30, na Rua Bahia 1260. Fala, Herbert. Boa noite, Rabino. Boa noite a todos. Boa noite, Herbert. Pronto. Basicamente, eu queria tecer um comentário e fazer duas perguntas. Na ocasião do bezerro de ouro, se não me falha a memória, eu li na Torá Plaut, quando o povo está cometendo o erro do bezerro de ouro, o Eterno fala a Moshe, o teu povo, Moshe, o povo que tu tirou do Egito se virou contra mim. Não é mais o meu povo que eu tirei do Egito, é o teu povo que tu tirou do Egito. Aí eu li também na Torá, lei de Moisés, a Torá azul do Matzlia, e lá fala que na saída do Egito não saiu só os hebreus, saiu também outros povos, né, em massas que aproveitaram a ocasião. Aí diante disso vem aquele comentário que dizem que quem quis o bezerro de ouro não foram os hebreus em si, e sim os egípcios ou outros povos que saíram do Egito. Por isso que o Eterno diz: o teu povo, Moshe, que tu tirou do Egito, não é o meu povo, não é o povo que eu tirei, e sim o teu povo. Aí nisso a minha pergunta é: teria sido os outros povos realmente que tiveram essa ideia para levantar o bezerro de ouro, ou teriam sido realmente os hebreus, como aqui estamos falando? E a outra pergunta, acredito, talvez mais simples, é: por que a imagem de um bezerro de ouro e não de um outro animal? O que isso significaria para a época? Tá, vamos por partes. A primeira pergunta, obviamente a gente sabe a resposta, mas o fato é que a Torá diz que todo mundo doou, né? Todo mundo doou, então aparentemente estava misturado ali todo mundo que doou, né? E tanto que depois, quando Moshe desce, quebra as tábuas, etc, etc,
ele fala quem está do lado dele, os levitas vão para o lado dele, depois tem toda a questão de passar de casa em casa, e em nenhum momento fala, passar, e, enfim, com uma espada na mão, e em nenhum momento fala que foram especificamente tais tribos ou tais pessoas ou tais grupos, né? Então não tem essa resposta na Torá, tem Midrashim que vão dizer isso. Tem o Erev Rav, né? Que é aquela massa que saiu junto ali, e que no mínimo essa massa incentivou essa questão do bezerro de ouro. A segunda pergunta, por que um bezerro, né? Na verdade, o que Aharon responde para Moshe mais tarde, né? É que ele jogou tudo lá e saiu um bezerro, né? Não foi ele que fez nada, saiu aquele bezerrinho, né? Possivelmente, eu realmente não conheço tanto da mitologia egípcia ou da religião egípcia para responder, mas imagino que era uma figura bastante conhecida, vamos dizer assim, no Egito, lembrando que o nosso povo passou centenas de anos no Egito e tinha isso muito claro na cabeça, o que seria um deus, né? Um deus aceitável, né? Algo por aí, né? É sobre isso? Fala. Então, a figura do touro era uma figura comum que representava o deus El, que é um deus daquele povo, daqueles povos que habitavam aquela região lá. E esse El, ele era representado como um touro. E muitos povos tinham a imagem do touro para adorar esse deus El. E, e, e eles, obviamente, que eles tinham eles precisavam de um referencial concreto para dirigir a fé, a crença deles, né? E esse El era um deus comum e era representado por um touro. Outros povos têm também a representação desse deus como um touro. Por isso que eles fizeram o touro. Não sei se fizeram, enfim, E é por muito isso saiu interessante. ou fizeram, saiu. Fala, fala. E é muito interessante que quando Moisés desce, fica bravo, moe o touro, dilui na água e dá para o povo beber, parece aquele ritual das águas Soltar, no adultério, na traição soltar, da mulher. soltar. É muito parecido. Tem muita similaridade, com Muito certeza. parecido. E não por acaso o touro depois vai ser um dos animais, o Pará bezerro, do mar. não só da parada do mar, mas que vão ser usados nos sacrifícios, né? Isso. Ele aparece em várias situações diferentes, o touro, né? O bezerro, enfim, em várias situações que a gente vai fazer depois, né? Numa contraposição a essa questão do touro, do bezerro, como um ídolo, como um deus, né? Com certeza. Fala, Nivaldo. Opa, tentando ajudar a entender por que o touro, né? Porque as divindades eram múltiplas naquela época e cada uma delas tinha uma semântica, tinha um significado, tinha um apelo, né? Então, tinha um apelo da fertilidade, um apelo disso, um apelo daquilo. O touro apelava pela força, pela segurança. Então, em defesa daquele povo, em defesa daquele ato terrível que a gente até hoje, em 9 de Ave, paga, existia uma insegurança coletiva monumental naquele momento, e a busca pelo bezerro era específica, busca pela segurança, não era pela fertilidade ou qualquer outra preocupação naquele momento. A preocupação era de proteção. Então, a falha ali especificamente coletiva, né, o colo, né, em relação quem nos protege. E aí o Eterno, para acabar com esse medo essa insegurança, passou a acompanhar aquele povo dia e noite, né? A partir daquele momento. Acompanhar com fogo e com a nuvem, né? Isso.
Então, a minha impressão é que o bezerro, a construção daquilo, nos, assim, nos comunica, nos informa qual era o clamor, qual era o apelo daquele povo, daquele coletivo ali. Era de segurança, era de completa insegurança, e Moshe, na sua infinita sabedoria, é impressionante. Eu sei que é chover no molhado falar isso, mas é impressionante essas coisas. Ele pede exatamente isso, ó. Massa, mas eu vou precisar da tua ajuda aqui, porque pode acontecer alguma lacuna de percepção de segurança por esse povo e acontecer tudo de novo. Então, acompanha a gente aí até o momento mais maduro desse coletivo. Então, eu acho que o bezerro tem essa conotação aí, um apelo por segurança. Ok, faz sentido. Acho que faz muito sentido, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Nivaldo. Herbert, e com o Herbert falando, nós vamos chegar ao finalzinho por causa do horário, tá bom? Nosso compromisso de estudar durante 1 hora. Claro que a gente pode ficar aqui mais tempo depois, e claro que a gente pode continuar esse bate-papo no sábado. Mas fala, Herbert. Pronto, só para concluir o pensamento da questão do bezerro de ouro, é muito interessante e perceptível que após o levantamento do bezerro de ouro, o Midrash vai dizer até que era uma imagem que andava e falava, então se andava e falava não podia ser idolatria, porque imagens não andam e nem falam, como a própria Torá traz, né? Aí o povo diz assim, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Mas a gente não vê em nenhum momento, nenhuma manifestação, mesmo como foi citado, o deus El sendo conhecido como a imagem de touro, em toda a retirada até esse momento, né? E só que agora parece que eles esqueceram que lá, quando já tinha sido dado os 10 ditos, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. E não tinha nenhuma imagem com touro ou com nada, nada em si. Porém, agora levanta-se um touro, aparentemente, pelo texto dá para perceber que é como se fosse algo novo, não algo que eles já conheciam. Aí eles apontam, né? Aí eu considero particularmente esse, sim, o maior ato do erro. Esse é o Deus, está dando o atributo e né, toda a honra que nos tirou do Egito. Essa imagem aqui é que nos tirou lá do Egito. Enfim, é isso. Obrigado. Isso é literal, é verdade, está escrito isso, literalmente. Obrigado, Herbert. Com isso eu queria encerrar esse nosso estudo de hoje, lembrando que sábado de manhã a gente pode continuar a partir das 9h30, seja no Zoom, ou seja lá na sinagoga, exceto aqueles que têm aula no sábado de manhã. Eu sei de vários de vocês que têm aula no sábado de manhã, então vocês têm que estar na aula lá em Fortaleza. Os demais são super convidados para estar com a gente, quem estiver em São Paulo lá na Rua Bahia, quem não estiver em São Paulo pelo Zoom. Também só aproveitar para lembrar que na semana que vem, então na quarta-feira que vem, a gente vai estudar a última Parashá de Shemot, quarta-feira às 8h30. Eu não vou anunciar ainda quem vai ser a pessoa, porque eu não tenho certeza absoluta que está confirmado, e a Thaís não está aqui para me dizer isso. Então eu vou, durante a semana a gente avisa, ou até sábado, se Deus quiser a gente vai saber. Lembrar também que dias 22 e 23 de março a gente vai ter a nossa festa de Purim, já está chegando, agora está bem pertinho, né? Sexta-feira à noite um Kabbalat Shabbat Nefesh, muito especial, já temos várias pessoas que vão tocar, enfim, já temos ensaio marcado para o Kabbalat Shabbat Nefesh. No sábado de manhã Shabbat Zachor, e no sábado à noite então a nossa festa de Purim com leitura da Megillat Esther, com uma apresentação lúdica da Megillat Esther, com música tocada por um pianista clássico. Não sei como vai ser isso, tem ensaio também essa semana disso, com uma atividade que a Tainá está preparando para a gente, muita comida, muita bebida. Então, vai seguir um convite para todo mundo, já está pronto o convite, inclusive, só para deixar o nome, quem que vai participar, quem vai estar presencialmente, para a gente deixar na portaria. Não vai ser na Rua Bahia a festa de Purim, então a gente tem que ter o nome das pessoas por questão de segurança só, tá bom? Então é isso, eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Obrigado a todos que vieram, obrigado a todos que colaboraram durante esse estudo. Encerro aqui a gravação, mas a gente pode continuar aqui na sala quem quiser.